Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí trazendo o debate da partida entre Fluminense e Vasco no Maracanã. Jogo muito polêmico, onde anularam um gol do Vasco, gol legítimo do Verratti, sem motivo nenhum. O juiz deu a falta, né? Na realidade, ele deu a falta, né? Não foi nem o VAR que chamou, ele deu a falta. E teve o lance do VAR, que foi a mão do Cano que o VAR chamou, e o árbitro não deu o pênalti para o Vasco. O Vasco poderia ter vencido a partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Que envolve a arbitragem e que irritou os dois clubes, como nós vimos, não é, Roberta? Mas principalmente o Vasco. Hoje é sem risadinha, Roberta. É papo reto, porque o negócio foi feio ontem lá no Maracanã e a gente tem que falar sobre isso, viu? Pois é, Bruno. Bom dia para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, para o fã de esporte. É difícil até dar bom dia para os torcedores vascaínos e tricolores, principalmente para os vascaínos, que reclamaram muito da arbitragem. O alvo, Bruno Mota Correia, o árbitro dessa partida, ele foi bastante criticado pelos dois lados. Vale a gente reforçar, então, que os ânimos esquentaram. 2 jogadores foram expulsos, Thiago Santos e o Medel, pelo lado do Vasco, Thiago Santos pelo lado do Fluminense, numa falta ali de ataque. Muitos atletas, né, nessa mesma que esses dois foram expulsos, levaram cartões amarelos. A gente traz aqui as principais reclamações do Vasco. O gol do David, que foi anulado por impedimento. O Verratti também balançou as redes, mas aí a arbitragem considerou falta no início da jogada. E o Vasco reclama também de um pênalti não marcado em uma cobrança de falta do Payet, que acabou batendo ali na mão do Cano. Do outro lado, o Fluminense também reclama de um pênalti não marcado, de uma finalização do Renato Augusto, que bateu no braço do Medel. Então, um clássico daquele jeito, 0-0 placar final, nada de gols, mas marcado por polêmicas da arbitragem. O Vasco, depois do jogo, publicou uma nota com várias palavras em caixa alta para mostrar o tamanho da indignação. A gente traz aqui também parte dessa nota, o Vasco falando que é revoltante presenciar mais um espetáculo manchado. Chamou de vergonhoso também o gramado do Maracanã e criticou, né? Chamou os administradores do gramado ali do Maracanã de incompetentes. Diz que é lamentável assistir à decadência de um campeonato que já foi e tinha tudo para ser o maior do Brasil. Uma quarta-feira, na nota que eles colocaram, para ficar nas cinzas. E também a gente fala sobre a repercussão. Teve uma suposta foto aí nas redes sociais do árbitro Bruno Mota Correia. Quando era mais jovem, com a camisa do Fluminense, essa suposta foto deixou ainda os jogadores vascaínos indignados. E aí o Medel acabou repostando, o próprio atacante Rossi, mas quando viram toda a repercussão, apagaram as postagens. Agora, os personagens desse jogo chegam nesse Sport Center justamente. Eles vão falar sobre essa arbitragem confusa no clássico. Hoje o time entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo, não acontece nunca. 2 goles que foram válidos, um penal que foi penal, e o VAR reconheceu que el VAR faló que penal. El referee, no sé, expulsa a Gary no fez nada tampoco. Acho que si ellos quieren más protagonistas que el jugador. Los protagonistas no son ni los entrenadores, ni son solo los jogadores. A arbitragem acho que se perde num determinado momento da partida. Uma situação de bola parada, que é uma disputa de território extremamente comum no futebol e, na minha opinião, podia ter sido melhor conduzida essa circunstância do jogo. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado, a gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu estou vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de sei lá, histórico negativo, mas está demais, né? 4º jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado.
Quarto jogo seguido, falou Alexandre Matos, então vamos relembrar aí alguns lances. Na vitória contra o Boa Vista, cotovelada no Capasso. Vasco 2, Bangu 2, a expulsão do Jair logo no comecinho do jogo, não foi, Mari Pereira? 4, 5 minutos. Exatamente. Não, nenhuma, né? 2 faltas duras no Rossi no jogo contra o Nova Iguaçu, que os adversários poderiam ser expulsos. Não teve nem amarelo, não teve nem falta. Sequer foram marcadas as faltas. E ontem, os gols anulados, a questão do pênalti, enfim, ontem todos esses lances que a gente tem discutido e que eu acho que eu já vou de cara chamar o Carlos Eugênio Simon para nos ajudar nessa. Posso, Mário Pereira? Posso, Mário Marra? Pode, é um prazer. Como é que tem que chamar quem, Mário Marra, que ele fala? Carlos Eugênio? Chama o velho. Chama o velho. Chama o velho. Então vamos chamar o Carlos Eugênio Simon para ele tentar explicar tudo o que aconteceu ontem no Maracanã, porque são vários lances, não é, Simon? São vários. Mas eu acho que são 4 lances aí que são de maior discussão, né? Na questão aí do gol do David, né, primeiro, depois os pênaltis não marcados e, claro, a questão também ali do Verratti no finalzinho do jogo. Então, lance a lance, vamos por parte, Simon. Tudo bem, Bruno, um abraço para você, para Mari, para o Mário, a todos que nos acompanham. Muitas polêmicas, não é? Vejo a reclamação dos clubes, mas foi eles que indicaram o árbitro, não é? Então até isso acontece na Federação Carioca, escolher os árbitros, e os clubes não entendem e não conhecem os árbitros, mas enfim, isso tudo aconteceu. O árbitro Bruno Mota Correia foi o árbitro do jogo, né? E que muita confusão, o árbitro não tinha o jogo na mão, não estava seguro para apitar, enfim, e aí acabou acontecendo vários incidentes no jogo todo. A arbitragem foi mal, o gramado é horrível e principalmente no segundo tempo com muita chuva, os jogadores não colaboraram, virou chavão isso aí, porque na minha época também, o jogador não tem que colaborar com o árbitro, nunca colaborou, né? Mas evidentemente que também ajudaram a botar lenha na fogueira e o árbitro se perdeu totalmente. Nós vamos analisar lance a lance, né? Para mim teve um grande erro aí, e aí sim o Vasco tem razão na reclamação todos esses lances levantados por você. Vamos ver qual que é o primeiro lance, então. Bom, esse, Simon, é um lance do gol do David e tem a revisão. Que belo lançamento do Paulo Henrique, inclusive, né? Então, mas tem a revisão, também não fica claro ali na revisão, né, Mari, se está impedido ou não, se o jogador está antes da linha do meio de campo ou não, se o Guga dá a opção ou não. E aí o que foi definido em campo foi mantido, não é, Simon? Foi. E aí nós, a princípio, eu sou da tese de que tem que confiar na tecnologia, tá? O VAR veio para ficar. É um lance que, pela câmera que eles botam, talvez não seja o melhor ângulo, mas milimetricamente o David está em posição de impedimento, é isso que nos mostra, é isso que foi marcado no campo de jogo. É uma regra que tem que ser alterada, é um absurdo você anular um gol pela ponta do nariz, pela ponta do dedão do pé, enfim, mas ficou um pouco, a dúvida aumentou, porque a câmera que eles escolheram talvez foi a melhor, porque eles têm acesso a todas as câmeras, e aí é o VAR que decide, né, o Carlos Eduardo Nunes Braga, que é o árbitro de vídeo, que escolhe qual é a câmera que vai colocar no ar e vai, no entendimento deles, o impedimento. Então, para mim, é um lance milimétrico de que não é, e aí eu confio na tecnologia de que o gol foi bem anulado, mas pela imagem que mostraram é difícil de convencer. Pra mim a imagem ela é inconclusiva. Pra mim também. Pra você também, mas aí foi mantido o que estava em campo, né? Eu não sei se o Simon tem outra informação, mas assim, eu queria entender realmente por que não foi usada a câmera principal, né? Pois é, do centro, né? Ou às vezes foi usada e depois só mostrou pra gente que é essa, né? Porque isso não deixa tranquilidade para ninguém. Não é tranquilo para o árbitro, não é tranquilo para o auxiliar, não é tranquilo para o VAR. E eu acho que na mesma hora, quando mostra, acabou a conversa. Porque até talvez o lance de VAR que haja menos discussão, justamente porque é a linha traçada, né? É realmente o uso da tecnologia ali, gera dúvida. Porque não foi o melhor ângulo, a melhor câmera escolhida, e aí a gente fica com essa imagem que é inconclusiva. Exato. Bom. E aí o impedimento marcado, né, que o auxiliar também, né, nem me parece que ele estava tão bem posicionado, mas o auxiliar em campo também tinha marcado. Sobre os pênaltis, Simon, o que é que você achou? Vamos para o primeiro? O primeiro é do Medel, certo? A finalização do Renato. Isso. Para mim, os pênaltis não aconteceram, não são lances de pênalti, né? Porque é muito claro, eu tenho o texto da regra que diz que é gesto antinatural ou a mão deliberada. Aí, o Medel está se virando e a bola toca no braço dele, ó. Ele está girando o corpo e a bola toca no braço. Então, não é um gesto antinatural.
Para mim, jogo que segue, bola na mão, interpretação correta da arbitragem, por esses argumentos que eu estou dando. Não é uma mão deliberada e não é um gesto antinatural. Ele está girando o corpo e a bola vem e pega no braço dele. Para mim, não é pênalti esse tipo de jogada. O que vocês acham? Para mim, assim, o que mais gera discussão aí também é que a gente está cansado de ver esse tipo de pênalti ser marcado. Eu, pelo menos, já vi várias vezes. Ah, não, já aconteceu várias vezes. Aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Inclusive, o histórico é aquele de um Copa do Brasil, Corinthians e América, né? Foi um lance até com o Piton. Até de costas, né? O jogador do América. De costas ali, sim, e aí foi dado pênalti, isso sim. É claro que você tem aquilo na sua memória, aquilo altera qualquer padrão. Você pensa assim, não, foi marcado e ainda tem VAR e tá mantido o pênalti? Tudo é pênalti. Encosta na mão, tudo é pênalti a partir daquele dia. Nesse caso, o VAR ele decide não indicar a revisão, né? E mantém a decisão do árbitro em campo. Foi isso, né, Simon? Isso, exatamente. Porque olha aqui, ó, essa questão da mão, Bruno, Mário, Mari. Outro dia o presidente da UEFA deu uma declaração. Ele não sabe mais o que tem que ser marcado e o que não tem que ser marcado. É uma questão mundial. No Brasil também, claro, tem erro. Porque eles alteraram totalmente a questão da regra. No meu tempo era só mão deliberada. O sujeito ia lá dar tapa na bola, era mão. Aí eles colocaram para gesto antinatural. Então, eu analiso, e as minhas análises são sempre em cima da regra, né? Gesto, para mim isso aí não é gesto antinatural. Esse lance do Cano também não foi pênalti. O Cano salta para proteger o rosto. Ah, ficou 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, a bola ia passar, não ia passar, ninguém sabe. Mas o gesto é muito claro do Cano que ele está protegendo o rosto e a regra protege, nesse caso, o jogador. Tá? Não é antinatural esse gesto, você subir na barreira e proteger o rosto. Então, portanto, o VAR interveio equivocadamente, porque o árbitro viu no campo, tanto é que deu escanteio, tá? E aí ele teve personalidade de segurar essa bronca aí. Para mim, acertou o árbitro de campo, o Bruno Mota Correia, e não marcar o pênalti, porque não aconteceu o pênalti. Vocês podem notar, o Cano ele sobe com a intenção de tapar o rosto. O braço ficou um pouquinho para o lado. O jogador não tem essa noção. Agora, se ele salta com os braços abertos, com as mãos para cima, aí caracteriza um bloqueio. Nesse caso, não. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Fluminense e Vasco, onde o Vasco foi assaltado no Maracanã. Próximo confronto do Vasco será contra o Botafogo no domingo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.